Bom, aqui a gente enuncia qual é o problema que a termodinâmica pretende resolver, né, que é o chamado problema central da termodinâmica, que é o seguinte: se vocês olham aqui, uma representação num diagrama PV de um fluido, né, um gás. A gente pensa em geral no gás ideal, mas pode ser qualquer fluido, onde pressão, volume e temperatura são usadas para descrever. A gente vai ver que eu não preciso das três variáveis, porque elas são amarradas entre si, né? Por exemplo, P, V e T no gás ideal, existe uma equação que amarra essas três, que é PV igual a nRT, que é a equação de estado. Então, se eu conheço a equação de estado, eu não preciso de três, bastam duas. Então, quando eu coloco um ponto nesse diagrama, eu consigo determinar, especificar qual é o estado do sistema. Então, o problema da termodinâmica é o seguinte: eu tenho um estado inicial, estado de equilíbrio, e aí eu perturbo o meu sistema. Como é que a gente perturba esse sistema? Então, aí vocês precisam manipular alguma das paredes, né, aqui no lado esquerdo. As paredes do sistema, elas são usadas para controlar as quantidades macroscópicas extensivas desse sistema. Por exemplo, se as paredes são imóveis, são fixas, eu consigo controlar o volume. Se as paredes são impermeáveis, eu consigo controlar o número de mols, o número de moléculas. Se as paredes são adiabáticas, eu consigo controlar a entrada de calor nesse sistema. Então, pela escolha apropriada de qual é a parede, ou qual é a troca de parede que eu faço, eu permito que o sistema saia do estado que ele está. Então, se em algum momento eu pego uma parede que está trancada e destranco, ela pode se mover, eu estou perturbando o meu sistema, ele vai sair do estado de equilíbrio desse estado inicial. Pergunta, então, é: aonde que ele vai parar? Qual é o estado final do meu sistema? O caminho entre o estado inicial e o estado final é o que a gente chama de processo termodinâmico. Tá? Então, esses são alguns dos conceitos que são introduzidos aqui. A parede ela é o que, então, a definição, né, de parede é uma interface, é o que separa o nosso sistema do resto. O resto é o que a gente chama de vizinhança. E se a gente considera tudo junto, o sistema principal e a vizinhança, isso define o nosso sistema. Isso define o nosso universo termodinâmico. Ou só o universo, ou às vezes o universo do problema. Tá? Então, quando se fala em termodinâmica no universo, é tudo que é relevante para aquele problema. Tá? Então, como eu disse, as paredes, elas são essas interfaces que permitem controlar algumas quantidades do sistema. Quando essas quantidades, então, são mantidas constantes, a gente chama de vínculo, né? Um vínculo é algo que é mantido para sempre. Então, se eu digo, o número de moléculas é mantido constante, isso é um vínculo, né? No estado inicial e no estado final, o número de moléculas tem que ser o mesmo. Tá? Então, as paredes, além de estabelecer o contorno, as condições de contorno, o envoltório aqui do nosso sistema, elas também impõem esses vínculos para o sistema. Tá? Então, a gente discute ali alguns tipos de paredes. Tá? Outros conceitos que são importantes aqui, dependendo de qual é a escolha dessas nossas paredes, a gente pode ter um sistema aberto ou fechado. Né? A diferença de aberto e fechado é que o sistema fechado, ele não permite a troca de partículas. Tá? O sistema aberto é quando ele é completamente permissível a interações. Né? Então, ele pode trocar energia, pode trocar matéria, pode ganhar ou perder massa.
quando a gente, além de fechar a saída de matéria, a gente também impedir a saída de energia, uma parede adiabática, a gente tem, então, um sistema que não interage mais com nada na sua vizinhança, e aí a gente usa a palavra isolado. Tá? Então, o sistema isolado é mais restritivo do que um sistema fechado, porque o fechado, ele ainda permite a troca de energia. Essas definições, elas não são consenso, então depende da fonte que vocês estão usando. Alguns autores, eles usam fechado no sentido que a gente está usando aqui, isolado. Tá? Então, toda vez que vocês encontrarem esses termos, convém sempre olhar a definição que está sendo usada para não interpretar mal nada. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui é estudar uma série de processos termodinâmicos, né, então, que levam o sistema desse estado inicial ao estado final. Alguns desses processos são bem conhecidos, né? Então, por exemplo, essa primeira figurinha aqui, quando o volume é mantido constante, tanto o volume do estado inicial quanto o volume do estado final são iguais. Então, esse é um processo isocórico, ou isovolumétrico. Tá? E, então, aqui é um caso, como a gente vai discutir daqui a pouquinho, de por que o sistema não tem o seu volume alterado. O trabalho mecânico que está, em geral, associado a variações de volume, ele é zero nesse caso. Tá? A gente volta a isso daqui a pouco. Outro processo bastante comum é aquele processo, a segunda figura, onde a pressão é mantida constante. Então, tanto no estado inicial quanto no estado final, as duas pressões são iguais, embora aqui o volume muda. No caso anterior, os volumes eram iguais, mas as pressões eram diferentes. Nos dois casos, a temperatura também vai mudar nesse processo. Tá? Então, já que as três quantidades P, V e T são amarradas, eu posso manter uma constante e depois as outras duas ficam relacionadas. Se uma muda, a outra tem que mudar. Não tenho como fixar duas e mudar só uma terceira. Tá? Então, no caso que eu fixo a terceira variável, que é a temperatura, eu tenho aquele quarto processo ali, que é o processo isotérmico. A maneira com que eu consigo manter essa restrição, esse vínculo de temperatura constante, é ter o meu sistema, por exemplo, em contato, enquanto ele está passando pelo processo termodinâmico, é ter ele em contato com um sistema muito maior do que ele, com o qual ele pode trocar energia, e isso vai garantir que a temperatura dele não muda. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema, né, que está se expandindo, eu posso mergulhar esse sistema no Guaíba, e assim eu garanto que a temperatura dele vai ser a mesma temperatura da água do Guaíba. Mesmo que nesse processo ele tenda a esfriar ou esquentar, como ele vai ganhar? Se ele esfria, ele vai receber água, vai receber calor do Guaíba, e se ele esquenta, ele vai perder esse calor. Ele vai estar sempre equilibrado. Então, o sistema, quando ele estiver em contato com o que a gente chama de banho térmico ou um reservatório térmico, a gente tem a certeza de que a temperatura dele é mantida constante. Então, esse é um processo isotérmico. E o quarto processo que a gente lista aqui é o processo adiabático, quando a gente impede toda a troca de calor. O sistema não ganha nem perde, e isso é feito, então, pela escolha da parede adiabática. Tá? Então, existem vários tipos de processos adiabáticos. Aqui nesse curso, quando a gente falar, então, processo adiabático, normalmente a gente está fazendo referência a dois desses processos. Existe o processo adiabático reversível, a gente já vai dizer o que é reversível, e o processo adiabático irreversível. O processo adiabático reversível é aquele que vocês estão acostumados, né, a representar no diagrama PV.
E aquela famosa equação que a gente vai estudar mais adiante, PV na gama é constante. Então, o processo adiabático reversível, vocês podem pensar, olhando aqui esse terceiro gráfico, né? Aqui eu não cheguei a falar, mas está escrito. Se a gente faz um processo em vários passos, e no final de cada passo eu esperar tempo suficiente para o sistema equilibrar, eu consigo colocar esse ponto. Se o meu processo é muito violento, né, como é o caso do processo adiabático irreversível, que eu estava falando antes, né, o exemplo que eu dou no vídeo é, vocês têm um botijão de gás, lá dentro eu tenho um fluido, e esse fluido está em equilíbrio. Né, ele está na mesma temperatura da atmosfera, porque a parede do botijão não é adiabática, e ele tem um volume e uma pressão lá dentro bem definidas. Então, o estado inicial desse botijão, eu conheço. Aí eu vou ali e abro a válvula, né? Coloco uma coisinha ali que mantém a válvula aberta. Aquele gás vai escapar. Esse processo é muito violento. Durante o escape do gás ali de dentro, eu não tenho uma pressão nem uma temperatura bem definidas. Porque a pressão ela vai ser ainda grande lá no fundo do botijão, mas aqui perto da válvula, como ele está perdendo gás, a pressão é bastante menor. Então, cada ponto, essencialmente, do sistema tem uma pressão diferente. A temperatura também está mudando rapidamente, ela não está definida. Então, esse processo violento, enquanto ele estiver acontecendo, meu sistema está fora do equilíbrio. Eu não sei nem onde colocar ele naquele diagrama PV, porque a pressão não é definida nesse processo. Tá? Então, ele não é representável. Depois que eu esperar tempo suficiente, o gás que tiver que escapar, escapou, e agora o que está ali dentro não está mais escapando, o sistema volta a ter uma pressão, uma temperatura bem definida, e eu consigo colocar ele aqui nesse meu diagrama. Tá? Então, esse é um exemplo de processo irreversível, tá? E violento. Ele não é um processo feito em pequenos passos, um processo que a gente chama de quase estático. Tá? Mas eu posso fazer em 2 etapas, ou em 10 etapas, eu posso fazer um número finito de passos, e ao final de cada uma, esperar o sistema equilibrar. Então, no final de cada um desses passos, eu consigo colocar um pontinho aqui nesse meu diagrama. Se eu fizer muitos passos, tantos que eu já não consegui mais separar os pontos, tá? Quando eu estiver me aproximando do limite contínuo, tá? Eu vou ter a curva, então eu vou ter a curva contínua. Então esse é o caso do processo quase estático. Ele é feito com um grande número de pequenos passos. Idealmente são passos infinitesimais, então eu precisaria de um número de infinitos passos para ter uma curva contínua. Na prática, não precisa ser tanto. Tá? Então, o processo adiabático reversível, que é o processo que a gente normalmente associa quando está falando a processos adiabáticos, é esse caso do processo quase estático. Tá? Então, o processo adiabático reversível, quase estático, ele vai poder sim ser representado num diagrama PV, e a cara dele vai ser mais ou menos, se eu pegar esse terceiro gráfico aqui, e unir o estado inicial e o final, passando por aqueles pontos. Tá? Essa é a cara normal de um diagrama, de um processo adiabático reversível. O processo adiabático irreversível, o da expansão, que a gente chama de expansão livre, o gás do botijão consegue escapar sem nenhuma restrição, que não é quase estático, ele é, então, representado por esse primeiro gráfico, porque só o primeiro e o último estados, o inicial e o final, são estados de equilíbrio, portanto, representáveis. Tá? Então, esse aqui seria o nosso processo adiabático. Às vezes, o processo adiabático não é nem porque as paredes são adiabáticas, mas porque o processo é muito rápido e não dá tempo
do sistema trocar calor. Né? Uma espaçonave reentrando na atmosfera, então, à medida que ela entra, ela vai comprimindo o gás que está aqui na frente, e essa compressão é muito rápida. Essa compressão, ela é, então, adiabática, e quando a gente comprime um gás adiabaticamente, a temperatura sobe, e é por isso que essa espaçonave pode, né, vai aparecer aquele fogo todo em volta dela, ela pode até explodir. Não é atrito, tá? Mas é essa compressão adiabática. Tem um pé de página sobre isso ali, quem quiser ler um pouco mais sobre isso pode olhar. Bom, aí a gente fala um pouco sobre processos reversíveis. Então, o processo reversível, ele não é aquela coisa trivial de dizer simplesmente, qualquer processo que pode ser invertido, né? Eu posso pegar o meu sistema no estado final e trazer ele de volta para o estado inicial. Eu sempre posso fazer isso. Tá? Então, imagine que ao invés, por exemplo, do botijão escapando, eu tenha o caso da outra situação de expansão livre, que é a seguinte. Então, imagine um sistema com duas câmeras. Tá? Numa, eu coloco todo o meu gás e a outra está vazia. E aí, de repente, eu removo a parede que está ali no meio. Então, aquele gás que ocupava a partição 1, agora ele pode se expandir sem nenhuma restrição. Ele não precisa empurrar a parede, porque a parede desapareceu. Então, por isso, a expansão é livre. E ele ocupa agora as duas partições. Então, esse é um caso de processo irreversível, porque é óbvio que eu posso, agora se eu pego a segunda parede, né, a parede grande lá, e aproximo e trago agora o sistema de volta ao seu volume original, eu volto a ter o meu estado inicial. Mas eu tive que fazer trabalho para fazer isso. Tá? E se eu tive que fazer trabalho, eu tive que gastar energia. Então, eu posso levar o meu sistema de volta para o estado inicial, mas ao fazer isso, a vizinhança dele, que no caso sou eu, saiu do estado dela. Então, nesse caso aqui, não tem como eu levar todo o universo, sistema e vizinhança ao seu estado inicial. Quando isso é possível, é que o meu processo é reversível. Tá? Se eu consigo levar o meu sistema, o estado dele, de volta ao seu estado inicial, e não tiver feito nenhuma modificação na vizinhança, isso é um processo reversível. Se não tiver como levar ele de volta para o estado inicial sem modificar alguma outra coisa, ele é irreversível. Tá? O exemplo, então, é o processo da expansão livre. No mundo real, os processos eles sempre vão ter alguma coisa de irreversível. Né? Se eu tiver algum tipo de dissipação, de atrito, coisa que eu sempre tenho, mas posso sempre tentar diminuir, meu processo é irreversível. E não basta ele ser quase estático. Para ser reversível, ele precisa ser quase estático, mas não é suficiente. Eu posso ter uma expansão bem lenta, quase estática, mas a parede que está se movimentando, se tiver atrito com entre a parede que se move e a outra, esse meu sistema já é irreversível. Esse processo não consegue ser revertido. Tá? A gente vai ver mais adiante, na segunda área, como caracterizar fisicamente qual é a quantidade, qual é a variável termodinâmica que a gente pode associar e caracterizar corretamente esses processos como reversíveis ou não. Né? Vocês se lembrarem lá do ensino médio, essa quantidade é entropia. Tá? Mas isso a gente vai ver só na segunda área. Tá? Bom, então, na prática, se vocês tiverem um diagrama PV e o processo estiver ali bem desenhado, bem definido, uma sucessão de estados de equilíbrio, esse processo pode ser considerado reversível. Tá? Então, a pergunta é,
tudo bem. Agora eu tenho, dentro desse monte de processos possíveis, eu tenho ali um diagrama PV, né? Por exemplo, um caso como esse aqui. E eu quero agora calcular algumas quantidades para esse processo. O que a gente vai discutir na aula de hoje, então, é uma dessas quantidades, que é o trabalho. Então, o trabalho sempre é uma energia que é transferida ou para o sistema ou do sistema para fora. Tá? Então, uma troca de energia feita pelo sistema é o que a gente chama de trabalho. Lá na Física 1, vocês viram o trabalho feito por uma força, ou seja, o trabalho feito num processo mecânico. É exatamente o caso que a gente tem aqui, só que a diferença é que a gente não vai pegar a garrafa onde está o nosso gás e sair aplicando uma força e fazendo com que ela acelere e aumente a sua velocidade. Esse é o trabalho lá da mecânica. O nosso trabalho aqui, ele é feito sobre as moléculas, tá? Mas ele é a mesma ideia. Então, se vocês têm um sistema, um gás num cilindro, e esse gás ele tem um pistão livre, eu posso ou comprimir esse pistão, fazer uma força de cima para baixo, aí sou eu que estou dando energia para o sistema, ou imaginem que eu tenha em cima da tampa, né, um monte de pequenas bolinhas, um monte de areia, por exemplo. E aí eu tiro 1 grão de areia. Eu diminuí o peso que segurava a tampa no lugar, e agora aquele equilíbrio que existia entre a pressão do gás para cima e o peso da tampa para baixo, ele está desbalanceado, porque eu diminuí um pouco aquela massa. Então a pressão do gás ganha, ele empurra um pouquinho a tampa, ao se expandir, ele diminui um pouquinho a pressão, até que ela fique novamente igual e ele para. E aí eu posso ir tirando 1 grão de cada vez e fazer um processo lento, tá? Bom, então, o que eu quero agora é quantificar o trabalho que ou foi feito pelo gás, nesse caso, ou o trabalho que foi feito por mim, no caso anterior, quando eu empurrei a tampa. Tá? Nesses dois casos, a gente está alterando a energia do sistema e eu quero saber qual é o valor dessa modificação. Bom, o trabalho ele é calculado da maneira como vocês viram lá na mecânica. Então, o movimento do pistão, o movimento da tampa dentro do cilindro, é um movimento unidimensional e ele é na mesma direção da força. Se é o gás que faz força, essa força é feita de baixo para cima, e de baixo para cima é o movimento do pistão. Se sou eu que faço a força, essa força é feita de cima para baixo, e de cima para baixo é também o movimento do objeto. Tá? Então, tanto a força quanto o deslocamento, elas acontecem ao longo da mesma linha, tem a mesma direção. Então, o trabalho é simplesmente força vezes o deslocamento. Tá? O cosseno aqui, ele é 1. Bom, então, qual é a força nesse caso? Vamos pensar no pistão, no gás se expandindo, no gás levantando a tampa ali. Então, essa força é feita pela pressão interna e a pressão a gente calcula pela força que o gás faz, dividido pela seção reta da área onde ele faz a força, que é a área da tampa. Então, pressão vai ser força dividido pela área, logo força vai ser pressão vezes área. Né? Então, eu troco aqui o meu F por PA. O deslocamento vai ser a posição final da minha tampa menos a posição inicial. Tá? Então, força vezes deslocamento vai ser P vezes A vezes o delta H, a diferença na altura final e na altura inicial da tampa. Bom, quando eu multiplico a área, seção reta, a área da tampa, vezes a altura final, eu tenho o volume do meu cilindro
né? Ou seja, o volume do gás no estado final. Quando eu multiplico o A pela altura inicial, isso me dá o volume inicial. Então, essa equação fica P vezes volume inicial menos volume final menos volume inicial, que é simplesmente P delta V. Tá? Aqui a gente está supondo que a pressão nos dois estados, tanto no estado final quanto no estado inicial, é a mesma. Tá? Então, isso aqui vale para um processo onde a pressão é mantida constante, mas isso vale sempre quando o meu processo for um processo infinitesimal. Se o movimento da minha tampa é um movimento bem pequeno, né? Se eu estou tomando aqui o limite de pequenas variações, um passinho de cada vez no volume, eu transformo esse ΔV numa diferencial dV. Tá? Da mesma coisa, o trabalho agora não vai mais ser uma quantidade macroscópica, mas nesse pequeno passo, eu vou ter uma pequena contribuição do trabalho. Então, a gente chama de dV. A gente usa uma letra diferente, então, na diferencial do volume eu usei o D usual, o dV, mas na diferencial do trabalho eu usei esse delta. Outra notação possível é esse D cortado aqui. Bom, isso aqui é para enfatizar que essas diferenciais, elas não são iguais. Quando vocês têm, por exemplo, uma integral de dx, tá? De I até F, então vocês sabem que o resultado é xf menos xy. Uma diferencial normal, uma diferencial exata que a gente chama, ela pode ser integrada, e se essa integral for definida, ela é simplesmente o valor da quantidade no limite superior menos o valor no limite inferior. Né? Então, a integral de dx de 1 até 2 vai ser 2 menos 1, que é 1. Tá? Bom, isso para as diferenciais exatas. Existem diferenciais onde eu não posso fazer isso. Então, se a minha integral for a integral, vou escrever aqui, delta W, essa integral, se ela for definida, se ela for aqui, aqui é difícil de escrever, mas se essa integral for de I até F, se fosse uma integral comum, integral de dx é x, integral de dw é w, eu teria w no estado final menos w no estado inicial. Mas isso não faz sentido. Tá? Isso só faz sentido para aquelas quantidades para as quais eu posso dizer que elas são variáveis de estado. A temperatura é uma variável de estado, porque eu posso dizer a temperatura do estado inicial, a temperatura deste estado é tanto. O volume, a pressão, a energia, todas essas são quantidades que eu posso dizer. O sistema, nesse estado, tem essa temperatura, essa pressão, esse volume, essa energia, essa entropia, etc. Tá? Então, essas são quantidades que eu posso associar a um estado. Então, são variáveis que a gente chama de estado. Nem trabalho, nem calor são variáveis de estado. Então, não faz sentido eu dizer que a integral de dW é trabalho do estado final menos o trabalho do estado inicial, porque essas quantidades não são definidas. Faz sentido, sim, falar nessa integral. Essa integral aqui vai ser o trabalho total, só que para saber o trabalho total, eu preciso saber qual foi o processo, qual foi o caminho feito pelo sistema. Né? Então, se vocês olham essas duas imagens aqui, eu tenho o mesmo estado inicial e final nos dois processos, mas esses dois processos são diferentes. Se eu calcular a integral aqui, se eu calcular a integral aqui e a integral aqui, o resultado disso, né,
que é, sim, o trabalho, ele vai corresponder a essa área pintada embaixo dessas curvas aqui. Mas as áreas aqui são diferentes. Então, dois processos que levam do estado inicial ao estado final, que são os mesmos nas duas figuras, o que muda é o processo que eu fiz, essas áreas são diferentes, significa que o trabalho feito aqui, chamado de W1, e aqui, chamado de W2, são diferentes. O trabalho depende do processo. Então, nesse sentido de que a integral de dW, ela não pode ser calculada somente com a informação do estado inicial e final, ela depende do caminho escolhido. Toda vez que a integral essa depende do caminho, a gente diz que essa nossa diferencial, por não poder ser integrada diretamente, ela é uma diferencial inexata. Tá? Vocês devem estar estudando, ou vão estudar, isso em equações diferenciais, provavelmente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um processo qualquer, eu posso fazer uma série de processos verticais e horizontais, então eu desço um pouquinho, vou um pouquinho para a direita, desço um pouquinho, vou um pouquinho para a direita. Faço uma série de degraus aqui, que podem descer, subir, tanto faz, acompanhando a linha do meu processo até chegar no estado final. Nos pedacinhos que são verticais, eu não tenho ΔV. Se eu não tenho ΔV, eu não tenho trabalho. Então, os pedacinhos verticais não contribuem para o trabalho. Vão ser só os pedaços horizontais que contribuem. Nos pedaços horizontais, a pressão é constante, então eu posso calcular P∆V. Então, para cada pedacinho horizontal, na verdade, o que eu tenho ali são vários retângulos aqui. A pressão vezes o ΔV é a área daquele retângulo. E quando eu somo a contribuição de cada pequeno passo, no limite que esses passos são pequenos, eu tenho a minha integral. Tá? Então, se eu tiver um processo representável naquele meu diagrama, se eu tiver a curva e souber a pressão como função do volume, eu posso substituir aqui nessa integral e fazer a integral. Mas saber a expressão P de V é conhecer o caminho, é conhecer o processo. Tá? Então, dado o processo, eu consigo calcular. Mas não é suficiente dar o estado inicial e o estado final, porque eu tenho infinitas maneiras aqui de sair do estado inicial e chegar nesse estado final. Nossa convenção de sinal vai ser a seguinte. Quando é o gás que faz o trabalho, quando é o gás que se expande, a gente diz que o trabalho é positivo. Tá? Então, o trabalho, como ele é consistente com a nossa definição ali, de que é integral de PDV, a integral dessa curva que é feita da esquerda para a direita, ela é positiva. Quando o trabalho é feito de fora, quando é alguma força externa que comprime o meu sistema, então agora o caminho é percorrido da direita para a esquerda, essa área vai ser negativa, então nossa convenção de sinal diz que o trabalho vai ser negativo. Então, isso é uma convenção, existem livros que usam a convenção contrária. Tá? Então, toda vez que vocês forem usar um livro diferente, é bom sempre olhar a definição que ele está usando. Tá? E, então, antes de passar para as perguntas, só para a gente terminar esse pedacinho aqui, se o meu processo, né, imaginem aqui que o processo que eu faça, ele continue e volte ao meu ponto de partida, o que eu tenho é o que a gente chama aqui de processo cíclico. Tá? Então, para calcular a área de um processo cíclico, então, como o meu caminho é fechado, a gente representa por essa integral, aquela bolinha diz que é uma integral fechada, eu tenho que dividir, isso aqui não é uma função, né? Eu tenho que dividir isso aqui em dois pedaços, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima vai me dar uma contribuição positiva,
A parte de baixo aqui vai me dar uma contribuição negativa. Quando eu junto as duas, o que eu tenho, e a gente vai voltar a isso mais adiante, é a área aqui dentro. Tá? Isso vai ser importante quando a gente for estudar ciclos termodinâmicos. Né? Então, notem que aqui o sistema voltou ao seu estado inicial, mas teve alguma modificação na vizinhança, porque o trabalho foi feito, o trabalho foi entregue para alguma vizinhança. Tá? Então, antes de fazer o exemplo, deixa eu olhar as perguntas. Então, qual é a diferença entre trabalho de um processo reversível e trabalho adiabático? Então, essa diferença a gente vai comentar na próxima aula. Quando a gente for discutir, por exemplo, então, primeira lei da termodinâmica, a gente considera que seja possível modificar a energia de um sistema de duas maneiras. Eu posso fazer com que ele troque calor, ou ele ganha ou recebe trabalho. Tá? Então, essas duas contribuições podem alterar a energia do sistema. Então, imaginem que eu levo o sistema de um estado inicial até um certo estado final. Qualquer um desses gráficos que estão aqui juntos. Como eu tenho várias maneiras de fazer isso, cada uma delas, por exemplo, aqui, eu tenho um certo trabalho, na figura do lado eu tenho outro. E eu vou ter calores envolvidos que vão ser diferentes. Mas como a energia é uma variável de estado, o ΔU é o mesmo nos dois casos. ΔU é uma variável de estado, ΔU, então, é energia do estado final menos energia do estado inicial. Então, nesses dois gráficos aqui, o ΔU é o mesmo. Então, isso significa que eu posso, fazendo caminhos diferentes, eu posso escolher em cada um dos processos qual é a contribuição do calor e qual é a contribuição do trabalho. E essas duas contribuições, elas vão se compensar para dar sempre o mesmo ΔU. Tá? Agora, imaginem que eu tenha um processo, como vai ser discutido acho que é na próxima aula, processo de Joule, que é um processo que é feito isolando o sistema. Tá? Então, agora eu tenho um processo adiabático, eu estou eliminando esse calor aqui, tá? E agora eu tenho trabalho. Então, nesse caso, isso é o que a gente chama de trabalho adiabático. Bom, então, nesse caso, onde eu elimino as trocas de calor, eu perdi aquela minha flexibilidade de botar ou no calor ou no trabalho as diferentes contribuições. Agora, esse trabalho, ele é igual à diferença de energia, e a diferença de energia só depende do estado inicial e do estado final, ela não depende do processo. Tá? Então, por isso que num trabalho adiabático não depende do caminho. Enquanto que num processo reversível, como são esses dois aqui, eu tenho a liberdade de escolher o caminho. Se eu posso escolher o caminho, eu posso escolher a contribuição do calor e do trabalho. E aí eu posso ter o trabalho que eu quiser. Tá? No caso do trabalho adiabático, só tem uma possibilidade, que é o processo adiabático, e aí é aquele caminho. Tá? Não tenho muita opção. Tá, e depois a pergunta do Jesus, sim, então, quando a gente usa que trabalho é menos, né, ΔW é menos PDV, ou trabalho é menos a integral de PDV, quando aparece aquele menos é porque eu estou usando a notação diferente da nossa. Tá? Então, quando eu uso essa definição de trabalho menos PDV, aqui na primeira lei da termodinâmica vai aparecer como mais W. Então, se vocês quiserem saber qual é a convenção que o livro está usando, procurem onde ele enuncia a primeira lei da termodinâmica e olhem esse sinal. Se for mais, ele está usando uma convenção diferente da nossa. Se for menos, como é a convenção do Halliday, é a mesma convenção que a gente está fazendo aqui. Então, esse sinal de menos é só uma questão de convenção. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o exemplo. Então, quando a gente quer calcular o trabalho, como eu tinha dito antes, basta conhecer o processo, basta saber, ao longo dos diversos volumes pelos quais o sistema passa, qual é a relação entre esse volume e a pressão. Se eu sei
a dependência de P em V, eu substituo aqui na integral. Então, aqui para um gás ideal, o problema está pedindo que a gente calcule o trabalho quando a pressão é constante ou quando a temperatura é constante. Então, a função P de V é a nossa equação de estado, PV igual a nRT. Então, eu tenho que isolar esse P, né? Então, P vai ser nRT sobre V. Quando a pressão é constante, a nossa integral de P dV, pressão é constante, fica só a integral de dV, e isso sim é ΔV, tá? Então, VI a VF é o que o sistema não dá valores, mas ele nos diz que a integral, que os volumes inicial e final são VI e VF. Então, esse aqui é o nosso resultado. Então, no processo, se todo ele é mantido, todo ele feito a pressão constante, essa integral me dá simplesmente P ΔV, como a gente já tinha visto lá naquela equação em cima aqui, antes da 11. Bom, e agora se a temperatura for mantida constante? Então, aqui na minha equação de estado, se a temperatura é constante, todo o meu numerador é constante, NR e T. Então, a função que vai ser integrada é uma constante dividido pela variável de integração, V. Então, se eu substituo essa expressão aqui na minha integral, o nRT, que são constantes, eles saem da integral, esse V não, e fica dV sobre V. Isso aqui é um logaritmo, tá? Então, num processo isotérmico, essa aqui é a expressão do trabalho. Então, notem que aparece a temperatura ali, e ali não indica nem CTF nem TI, porque no processo isotérmico, TF e TI são iguais. Tá? Vocês podem ver, eu coloquei esse comentário na nova versão da aula do PDF, não é essa aqui. Então, se o sistema está se expandindo, se o volume final é maior do que o volume inicial, o argumento do logaritmo é maior do que 1, e o logaritmo de um número maior do que 1 é positivo. Então, esse trabalho dá positivo. Então, quando o volume final é maior que o volume inicial, o gás se expandiu, o trabalho é positivo, de acordo com a nossa definição. Caso contrário, caso o sistema seja comprimido, o volume final é menor do que o volume inicial, essa razão aqui vai ser menor do que 1, o logaritmo de um número menor do que 1 é negativo, e aí o trabalho é negativo. Então, esse resultado está de acordo, obviamente é consistente com a nossa convenção de sinal. Tá bom? Então, isso é a nossa aula de hoje. Juliana, eu não entendi a tua... então, ali vai depender qual é o processo reversível. Eu posso mudar a pressão do sistema, mas se esse processo for um processo adiabático, não tem troca de calor. Não é sempre que eu tenho variação na pressão e troca de calor. Eu posso ter uma sem ter a outra. Eu posso ter troca de calor. No processo a pressão constante, por exemplo, o volume está aumentando. A gente, em princípio, pensa que se o volume aumenta, a pressão tem que diminuir. Então, alguma coisa tem que fazer para compensar essa diminuição da pressão. Então, tem que entrar calor no sistema. Tá? Então, aqui eu posso não ter mudança na pressão e ter calor. Da mesma maneira, eu posso ter um processo adiabático, uma expansão adiabática, onde muda a pressão do sistema, mas não tem calor. Então, eu posso ter as duas coisas. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, então tá. Então, a gente se vê de novo na sexta-feira. Qualquer pergunta, mandem mensagem, tem o fórum, não precisam esperar para a próxima aula. Até mais, então. Bom almoço para vocês. Até sexta.